Nós estamos estudando a nossa confissão de fé, os pilares que nós cremos que a palavra nos traz. E aqui eu estava pesquisando e achei a capa da confissão de fé, que ela foi estabelecida em 1677, oficialmente. Nesse momento, alguns irmãos que se reuniram para estudar estabeleceram, os seus nomes não foram colocados, porque era um momento que eles corriam risco com as suas vidas, por causa da perseguição que havia contra os protestantes. E eles então estabeleceram, e aqui é interessante que ele fala, confissão de fé para os presbíteros e para os irmãos que são batizados em nome de Jesus, ou que são batizados mediante a profissão de fé. Então havia aqui, essa é uma distinção entre a confissão de fé batista e a confissão de Westminster, que os irmãos presbiterianos, eles pensam e interpretam diferentemente de nós. Mas aqui então é a capa, eu achei interessante para nós, só como um adendo aqui, mas nós estamos estudando o que cremos sobre as Sagradas Escrituras. Na semana passada começamos, nós não sabemos quando vamos terminar, é uma boa caminhada, mas pela graça de Deus não temos pressa. É importante que nós pensemos, meditemos e peçamos ao Senhor que nos dirija para a sua glória. Nós vamos retomar os 4 primeiros pontos sobre o que cremos em relação às Sagradas Escrituras. Eu vou ler e aí nós retomamos onde paramos. Diz assim a confissão: o que cremos sobre as Sagradas Escrituras é que elas são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Esse é o primeiro ponto que nós já vimos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Nós também vimos isso na semana passada. Portanto, diante disso, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja, e posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo. 3 inimigos que nós temos, a carne, o mundo e o diabo, concedeu a mesma, a Escritura, completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo, agora cessaram. O que nós vimos? No domingo passado, nós vimos os primeiros 2 pontos. Primeiro, que a Bíblia é a única e infalível regra de fé, de tudo que nós cremos e de prática para a igreja. Nós vimos também que, embora todo ser humano saiba da existência de Deus, e é o que a confissão diz, que nós trouxemos os fundamentos para a Escritura. Primeiro, como o homem sabe da existência de Deus? De que forma? Primeiro ponto é pela criação. Quando o homem olha para tudo isso aqui, ele sabe que um ser criou, e um ser muito poderoso criou. E uma outra forma é pela consciência do certo e do errado, que todo ser humano, em toda a história da humanidade, tem. Mesmo que ele não tenha lei escrita, os mandamentos, ele sabe, por exemplo, para citar que mentir é errado. E isso, a consciência dele às vezes acusa e às vezes os defende. Quando ele faz algo que é certo, defende. Quando ele faz algo que é errado, acusa. Mesmo que diante da confrontação, ele diga que não. Mas a sua consciência do certo e do errado que foi colocada por Deus, de acordo com a palavra, mostra. Então, esses 2 são os fatores que mostram que existe um Deus, e isso deveria levar o homem a buscar a Deus, mas ele não busca. Naturalmente, ninguém busca a Deus, não há ninguém que busque a Deus, Paulo diz em sua carta aos Romanos.
nós vimos então que por estes meios, ainda que se possa saber da existência de Deus, é impossível conhecer a Deus. Nós não podemos conhecer a Jesus Cristo, nós não podemos conhecer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo por estas formas. Precisamos de uma forma em que Deus se revele. E como Ele faz isso? Pela Escritura. Então é por isso que nós estamos estudando a palavra, e a única fonte, isso é fundamental, a única fonte que nós cristãos temos hoje, nós e qualquer pessoa, mesmo aqueles que não creem, a única fonte para saber de maneira clara a vontade de Deus é a Bíblia. Não há mais nenhuma outra fonte possível. Não há nenhuma denominação, nenhum líder, nem nada, nenhuma outra revelação fora da Escritura. Tudo que Deus tem para nos falar e nos dizer está na Escritura. E aí então, o terceiro ponto da confissão diz assim: diante então da revelação de Deus geral, que é chamada revelação geral, a revelação especial vem por meio de Cristo, da Escritura e dos atos de Deus na história. Diante da revelação geral, portanto, aprove ao Senhor em diversas ocasiões e de muitas maneiras revelar-se e declarar a sua vontade para sua igreja. Já que então a natureza e a consciência, apesar de apontarem para Deus, não mostra quem é Deus, qual é o seu nome, como Ele salva as pessoas e qual a vontade dEle explícita, nós precisamos então da palavra. Essas realidades que todos têm não revelam quem Deus é, mas a Bíblia sim. Agora, o homem em sua finitude, nós somos extremamente limitados, especialmente por causa do pecado, não tem condição, nós não temos condição em nós, nem poder e muito menos vontade de conhecer Deus. Ninguém nasce, eu quero conhecer Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que os homens nascem em pecado, eles se desviam desde a madre cometendo mentiras. Eles vão sempre se afastar de Deus. O homem não tem condição de eu quero buscar a Deus e conhecê-lo. A única forma que há de nós conhecermos a Deus é se Deus se revelar. É se Ele vier e se revelar. E Ele já fez isso. Aliás, Ele fez e faz isso. E o texto que fundamenta essa afirmação é o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que nós vamos ler. E aqui eu coloquei bem colorido para tentar separar cada uma das partes, para nós tentarmos ver o texto em detalhes. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim, eu espero que com esse monte de cores acaba não confundindo, às vezes a ideia é ajudar e espero que não confunda. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O que o texto está dizendo? O que Deus está dizendo por meio do texto? E nós vamos ver cada uma dessas partes. Primeiro ponto é que, havendo Deus falado, então Deus falou. Deus falou. A iniciativa foi dele. Foi ele que veio se revelar. Porque o homem no pecado, ele quer mais é que Deus não exista. Ele não quer saber de Deus porque ele vai ter que prestar conta, ele sabe disso. Então Deus vem e se revela, e Ele se revela na sua história. A humanidade, a história da humanidade não é a história da humanidade. A história da humanidade é a história de Deus, do Deus que age na história. Mesmo antes do pecado, Deus se revelou. E aí nós vamos ver antes do pecado, como Deus se revela. E o primeiro texto, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz logo na criação que Deus já está se revelando. Aqui nós estamos vendo antes da entrada do pecado. E disse Deus, aqui Deus havia criado já o universo e Ele vai então criar a sua obra-prima, que é o homem. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Deus então cria o homem, e aí então ele concede ao homem liderança, ele concede ao homem autoridade e uma certa autonomia. Hoje o homem quer ser totalmente autônomo, ele não pode. Nós dependemos de tudo de Deus, mas há uma certa autonomia e liberdade que Deus deu, e o versículo 28 vai dizer isso, do mesmo texto, Gênesis 1, 28 diz: E Deus os abençoou e disse-lhes, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui é mais um texto que mostra que a teoria da evolução é uma grande balela. Deus já criou o homem com uma capacidade de dominar sobre a criação. Ele era responsável para mantê-la. Não houve um processo de evolução. Isso é uma grande mentira, apesar de ser tão difundida. Deus então abençoou o homem. E o versículo 8 do capítulo 2, o versículo 15, vai mostrar então que Deus vai falar com esse homem e ainda está colocando para ele responsabilidades. Gênesis 2, versos 8 e 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali um homem que tinha formado. Ele criou, disse para o homem multiplicar, dominar, criou um jardim e colocou o homem e a mulher nesse jardim. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e o guardar. Ele tinha responsabilidades. Ninguém faz isso se não tiver uma capacidade de pensar. Deus já criou o homem dessa forma, com essa capacidade. E o que nós não temos a menor ideia é que ele não tinha pecado. Quer dizer, nós não sabemos o potencial que ele tinha, porque ele não tinha pecado. Nós não conseguimos nem vislumbrar o que é isso, porque nós nascemos em pecado, convivemos com pecadores, especialmente nós. Então, Deus aqui havia criado o homem, e ele não tinha pecado, estabelecido ordens para que ele pudesse seguir. Mas Deus também estabelece limites ao homem. Na realidade, ele coloca uma única ordenança para que o homem não fizesse. Uma só. Ele tinha liberdade, ele tinha poder, entre aspas. Mas Deus colocou uma ordem para ele, para que ele obedecesse e que ele não desobedecesse a Deus, e essa ordem está no versículos 16 e 17 de Gênesis 2. Tudo isso nós estamos vendo por quê? Porque Deus falou. Deus está se revelando ao homem aqui. Então, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A história de Adão e Eva não é uma metáfora. Adão e Eva foram seres, o primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou. E a ordem aqui também é literal, para que eles não desobedecessem a Deus. E dessa forma, então, Deus se revela para aquele casal. Além disso, e aí é uma implicação do texto que é perfeitamente aceitável, Gênesis capítulo 3, versículo 8, isso depois da queda, mas nós vemos pelo texto que Deus se apresentava, e nós não sabemos como isso acontece, mas ele se apresentava na viração do dia, ou talvez no final da tarde, essa é uma interpretação mais comum. O que nos parece é que ele sempre estava ali para se relacionar com o casal. Essas então são revelações de Deus, Deus falando com eles, Deus se apresentando, se relacionando com aquele casal. Mas o pecado entrou na humanidade. Veio o pecado, e isso, a Bíblia é clara em dizer que o pecado separou o homem de Deus. Aquela relação que havia antes do pecado foi totalmente rompida, não parcialmente, ela foi totalmente rompida. E daquele momento então, o que acontece logo após? Aquele primeiro casal
que foi criado, que sabia, que conhecia o seu Criador, e que na viração do dia se comunicava com Ele, agora que desobedeceu a Deus, eles fazem o quê? Eles fogem de Deus. E a gente vai ver no relato que é isso que acontece, mas Deus vai atrás do homem. Voltando para o texto de Hebreus, Deus então falou, nós vamos ver mais isso. Havendo Deus falado, Ele falou muitas vezes. E essas muitas vezes aqui são apenas algumas delas que mostram então que Deus falou, mesmo após o pecado. Mesmo após o pecado, Deus falou muitas vezes. Ele falou literalmente, por exemplo, com Adão, logo após o pecado: você vai sofrer por causa do seu pecado. Falou para Eva: você também vai sofrer por causa do seu pecado. Ele vai falar para Caim quando mata o seu irmão por consequência da entrada do pecado. Deus vai falar, e aqui é literalmente, Deus vai falar com Noé, quando a maldade do homem havia se multiplicado tanto que Deus decide destruir essa terra e a humanidade de então. E Deus então acha graça em Noé, não que Noé fosse algo, porque graça é dom de Deus. Deus tem misericórdia de Noé e fala com ele para que ele construa a arca, que novamente não é uma metáfora, isso é um relato histórico. Deus então, assim como ele fala com Noé, ele chama, muito tempo depois, Abrão, que está lá entre os pagãos, adorando falsos deuses. Deus então vai lá e chama: Abraão, sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus chama Abraão, Deus chama Isaac e fala: Isaac, não entra no Egito, porque a terra que eu prometi para vocês não é essa. Deus vai falar então para Jacó, quando ele se manifesta a Jacó. Deus vai falar para Moisés, quando ele fala no meio da sarça. Deus falou, não é isso que o texto diz? Deus falou muitas vezes. Mas o texto não para aí, ele diz: tendo Deus falado antigamente, muitas vezes, Ele falou de muitas maneiras. Mas como Deus falou de formas variadas, nós vimos, Deus falou literalmente, audivelmente, mas Ele falou pelas suas manifestações de poder, o dilúvio. Deus não falou nas manifestações no Egito. Deus falou para Isaac literalmente, os anjos que Abraão vai falar, e que um daqueles 3 anjos é o Senhor, que ele vai pedir para que ele não destrua a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus se manifesta ali, na luta com Jacó, ainda que nós não consigamos compreender, ali é Deus. Na sarça com Moisés, que a palavra é uma expressão que são teofanias, que são manifestações do Deus que é Espírito e que às vezes e muitas vezes se manifestou. Então Deus falou antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras. Ele falou por sonhos, falou por visões, falou por meio de anjos, dos milagres no Egito, falou no deserto, nos milagres no deserto. Quantas vezes Deus falou? Mas o texto continua. Deus tendo falado antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Quem são os pais? São chamados patriarcas. Para quem Deus falou, nós já vimos, Ele falou para Abraão, Isaac e Jacó, falou para os 12 descendentes de Jacó, que passou a ser Israel. Deus falou para o rei Davi, são chamados os patriarcas. Deus falou muitas vezes com esses e falou aos pais. Falou também, de acordo com o texto de Hebreus, falou aos pais e falou pelos profetas. Deus falou aos profetas, Deus transmitiu a sua mensagem aos profetas, e então falou por meio dos profetas. Quais? Todos os profetas da Bíblia. E aqui não estão todos, mas Moisés, Deus não falou para Moisés, não falou para o profeta Natã. Deus não usou Elias, Eliseu, de maneira sobrenatural. Deus falou para os profetas maiores, e aqui a ideia de profetas maiores não é que eles são mais importantes, mas é que os escritos deles são maiores do que os menores. Então Deus falou por meio dos profetas, não é isso que o texto diz? Deus falou antigamente, Ele falou de muitas maneiras, Ele falou aos pais, aos patriarcas, Ele falou pelos profetas. Deus falou, Deus se revelou. E o texto diz então que Deus, tendo falado antigamente,
muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. A nós quem? Todos aqueles que creram em Cristo depois de sua vinda, todos nós. O autor aos Hebreus está falando daquela época dele, mas todos aqueles que creram em Cristo estão nesses nós aqui. A nós, todos os cristãos após Cristo. Nesses últimos dias, o que significa? Quando Cristo vem a primeira vez, e um dia ele vai voltar. Esse é o espaço que a Bíblia chama claramente dos últimos dias. Nos últimos dias, Deus nos falou. E aqui, irmãos, há uma implicação que boa parte da igreja não entende. O que esse texto está dizendo é que acabou a revelação aqui. Não há mais revelação. Nenhuma revelação. Não há nada a ser dito além do que a Bíblia diz. E quantos irmãos não estão sendo enganados porque estão buscando novas revelações? Não há mais nenhuma nova revelação. Aí alguns perguntariam, mas e os apóstolos? Porque os apóstolos vieram após Cristo. Mas sim, mas o que eles vieram fazer? Eles vieram falar do Filho. Tudo que os apóstolos vieram fazer foi apontar e explicar e mostrar o que Cristo veio fazer. Cristo veio e fez, e os apóstolos em suas cartas explicaram o que ele fez. Eu vou deixar essa parte que é a mais importante. Ele nos falou nesses últimos dias pelo Filho para o fim. Voltando para o texto da confissão. Portanto, aprove a Deus, não foi isso que a gente acabou de ver? Ele falou diversas ocasiões, de muitas maneiras, revelar-se e declarar sua vontade. Não foi isso que nós vimos? Isso está baseado no texto de Hebreus. Deus falou à sua igreja. E aqui é um outro conceito importante. A igreja de Cristo é composta de todos aqueles que creram em Cristo. Tá, mas Cristo veio há 2000 anos, sim. Mas todos aqueles que creram em Cristo antes também fazem parte. Apesar de o conceito e o termo igreja ter vindo após a vinda de Cristo, todos aqueles que creram e que creriam no Messias que viria, fazem parte da igreja. E todos aqueles que creram quando Jesus estava, fazem parte da igreja. E todos aqueles como nós que cremos que depois que Cristo veio, fazemos parte da igreja. A igreja é composta dos judeus nação? Não, dos judeus que creem em Cristo. E de todos os outros povos. Quais são os outros povos? O que a Bíblia diz? Gentios. Quando você lê a expressão gentios, é que todos os outros povos, além dos judeus, são chamados gentios. Na época, gregos, romanos. Para nós hoje, brasileiros, japoneses, alemães, e todos são gentios. Todos aqueles que creem em Cristo fazem parte da sua igreja. Deus veio revelar-se ao seu povo e à sua igreja, todos aqueles que creem no Evangelho. Não fazem parte de uma religião, seja ela batista, presbiteriana ou qualquer outra, mas todos aqueles que creem no Evangelho. O que é o Evangelho? A Bíblia diz que o Evangelho, a palavra Evangelho é uma boa nova. É o que Cristo fez. Por que nós precisamos do Evangelho? Porque nós somos pecadores. Nós falamos aqui para o Davizinho no começo. Isso se aplica a todos. Todos nós nascemos em pecado. Por termos nascido em pecado, estamos separados de Deus. Por que nós nascemos em pecado? Porque um dia o pecado entrou na humanidade. E nós nascemos e ninguém busca Deus. Mas Deus, mesmo tendo nós sido pecadores, e entenda, eu e vocês somos muito pecadores. Se você acha que você é uma boa pessoa, você está totalmente fora da realidade. Não há nenhum bom, a Bíblia diz, nem um sequer. Eu e vocês não somos boas pessoas, nós somos pecadores. O caso é que nós nos maquiamos bem. Mas nós somos pecadores e pecamos das mais diversas formas, estamos separados de Deus porque Deus não tem nada a ver com pecado. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores, e aqui então entra o Evangelho, que é o que Cristo veio fazer. Jesus, diferentemente de nós, nasceu do Deus Pai, e na cruz Ele levou os pecados de todos aqueles que nele creem. Todos aqueles que creem foram inclusos no corpo de Cristo.
para perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que o seu sangue derramado nos purifica dos nossos pecados. E todos aqueles que recebem a Cristo, se arrependendo de seus pecados, crendo em sua morte e ressurreição, por Ele, e a nossa morte e ressurreição com Ele, recebe uma nova vida. Esse é o Evangelho. E essa é a maior necessidade minha e sua, crer no Evangelho. A confissão, ela volta no ponto 4, diz assim: posteriormente, Deus se revelou de várias formas, várias maneiras, posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, Deus concedeu a mesma completamente por escrito, a Bíblia. O que faz a Escritura indispensável? Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo cessaram. Nós não vemos mais teofanias. Vemos? Não. Deus se revela hoje pela Bíblia. Só pela Bíblia, pela sua palavra. Aprove a Deus fazer assim no seu processo de revelação progressiva. Depois de todas as revelações do Antigo Testamento, depois da encarnação de Cristo. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sim, Ele é, mas Ele veio uma única vez, não veio? Ele se encarnou uma vez. Ele não veio várias vezes, apesar de alguns, por incrível que pareça, dizerem, alguns falsos profetas, que viram manifestações físicas de Jesus. Deus hoje só fala por sua palavra escrita. Mas e o Espírito Santo? Sim, a direção para compreender a palavra é do Espírito Santo. Mas quem inspirou a palavra? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai falar nada fora da Escritura. Ele não pode se contradizer, ele não pode trazer uma novidade fora da Escritura. E há vários textos que mostram que a Escritura é a única base que nós temos. Há tantos textos, eu queria ver alguns que estão descritos na confissão. 1 Provérbios, capítulo 22, versos 19 a 21. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? O texto está dizendo, primeiro, para que a nossa confiança esteja no Senhor, onde que nós podemos e devemos nos pautar? Onde que o texto está dizendo, irmãos? O que eu escrevi, nas excelentes coisas. Do que ele está falando? Da palavra de Deus. O escrito inspirado por Deus. Excelente significa que sobrepõe, sobressai, vai além. E outra, ele diz, acerca de todo o conselho e conhecimento, ou seja, tudo que é necessário para que eu e vocês saibamos o que Deus quer que nós saibamos, está só na Escritura. Eu estava conversando com as crianças, mas Deus tem mais coisas além. Sim, tem, mas o que Ele quer para nós está na Escritura. E se alguém trouxer uma nova revelação? Não tem nova revelação. Paulo, falando dessa realidade, talvez eu creio que aquele que mais conheceu a Cristo, no final da carta aos Romanos, que eu creio o mais importante escrito da Bíblia, mostra a importância da Escritura. Romanos capítulo 15, verso 4, um texto que também nós sempre citamos. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja, Paulo está sempre apontando para a Escritura. O texto está aqui, ó. Ele não se baseava nele, tudo. Ele e o Senhor Jesus se pautavam nas Escrituras. Nós não podemos fazer de forma alguma diferente. O que Paulo está dizendo? É claro que no momento quando ele escreve isso, não havia ainda um Novo Testamento. O Novo Testamento está sendo escrito.
Mas todo o Novo Testamento, os escritos de Paulo, de Pedro, de João, de Marcos, Lucas, Tiago, Judas, são escritura, e eles também foram escritos para o nosso ensino. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, e tudo que foi escrito para o nosso ensino. Toda a escritura foi escrita para o nosso ensino. Por isso que ela é a base, e aí é importante que, para quem quer que seja, que se diz falar em nome de Deus, trouxer qualquer coisa em nome de Deus que não esteja de acordo com a Escritura, é falso. É falso. Mesmo que creia, que diga que crê em Cristo, mesmo que creia, se não estiver de acordo com a Escritura, é falso. Pedro, falando sobre a importância da Escritura, 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 a 21. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Assim como Paulo estava se referindo ao Velho Testamento, Pedro também, porque Pedro também está escrevendo o Novo Testamento. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nenhuma profecia, quando a palavra fala profecia, normalmente a gente associa a falar do futuro, mas não é só isso. Profecia é o ensino, a palavra que vem de Deus. Nenhum ensino da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Irmãos, o texto é claro ou não? O que é a Escritura? É a palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo, uma das pessoas do Deus Trino. O que ele está falando? Fiquem firmes na palavra dos profetas, ou em toda a Escritura. Por quê, Pedro? Por que ficar? Porque ela é como uma candeia. E qual é a ideia da candeia, da luz? No lugar escuro você precisa de luz, e nós estamos em um mundo de trevas, e que tristemente tem vindo para o meio da igreja. Nós precisamos dessa luz para discernir o que está sendo dito, o que está sendo ensinado. O Salmo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus, não o que eu digo, não quem quer, qualquer líder diga, mas o que a palavra de Deus diz. Mas Pedro, como é que eu posso estar certo disso? Porque nenhuma profecia da Escritura provém de homens. A Escritura vem de Deus. Foram homens que escreveram, mas eles foram dirigidos pelo Espírito Santo. Por isso, dizer que a Bíblia tem erros de qualquer sorte é impossível. O fato, irmãos, é que há várias passagens que mostram que as Sagradas Escrituras são o meio da revelação divina, pelo qual devemos verificar todos os ensinos de pessoas que se dizem falando em nome de Deus. E aqui é importante, não é que nós não creiamos que Deus possa fazer milagres, nós oramos por isso, nós pedimos a Deus que Ele faça milagres. Nós cremos que Ele pode fazer, nós cremos especialmente nos da Bíblia. Eu não duvido nada do que a Bíblia diz. Então nós cremos sim, sinais, profecias, revelações, quais? Das da Bíblia. Eu não tenho obrigação nenhuma de crer em qualquer revelação que venha de quem quer que seja, que não esteja na Escritura. Nem eu, nem vocês, nem ninguém, mas a maioria das pessoas, por não conhecer a Escritura, dão ouvidos a isso. Se os pregadores modernos, que advogam milagres, sinais, profecias e revelações, não pregam a palavra, nós não aceitamos. Não importa, inclusive se acontecerem coisas sobrenaturais, não interessa, se não estiver de acordo com o Evangelho, de acordo com a Escritura. A grande verdade é que as coisas não acontecem, não acontecem. A maioria é que as pessoas estão ignorantes da palavra, elas são sugestionadas pelos líderes. Eles falam que vai, eu acredito, e a pessoa começa a acreditar em uma mentira. E muito pior que isso, há charlatanismo, vigaristas em nome de Jesus, que estão ali para ganhar dinheiro, a palavra fala disso, para roubar as pessoas.
Ah, então, coitadas delas. Coitadas não, porque a Bíblia diz que no fim as pessoas iam ter coceira no ouvido, juntando mestres que falam o que elas querem ouvir. Como é que nós não vamos ser desviados? Se nós ficarmos só na Escritura. Deus pode fazer milagres? É claro que Ele pode. Mas só se for mediante um comprometimento central com o Evangelho, com as Escrituras. Senão, não cremos. O que o texto diz na confissão? Que os antigos modos de Deus revelar a sua verdade e seu povo cessaram. O que isso quer dizer? Não que Deus não possa fazer, abrir o mar. Não que Ele não possa trazer o Espírito Santo com línguas de fogo, como Ele fez no Pentecostes. Que Ele possa conceder dons de línguas que são outros idiomas, de acordo com a Escritura. Ele pode fazer, mas não é o meio que Deus faz hoje, de acordo com a Escritura. Tudo que nós precisamos, irmãos, está na Bíblia. Tudo. Mas e o que acontece em vários lugares? Compare com a Escritura. Compare com detalhes e vê se é igual. Você vai ver que não é. Como uma vez eu estava compartilhando com o irmão, falei, mas desse jeito é muito radical. Mas irmão, tem que ser radical. Porque se a gente deixar uma brecha, vai começar pequenininho, depois abre. Mas desse jeito não dá para... Mas é desse jeito que a Bíblia diz. Por que essa posição, irmãos? Eu quero voltar para o texto de Hebreus. Porque Deus, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Olha o que o texto de Hebreus diz na sua continuação, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos voltar lá, nós estamos fundamentando desde o início, Hebreus 1. Vamos ver o versículo 3, que está falando do Filho. Diz assim, nós estamos vendo aqui então, que nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Versículo 3 de Hebreus 1 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Qualquer pessoa que lê isso vai saber o que está dizendo o texto. O Filho é Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E acabou, ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele só vai voltar para buscar, julgar aqueles que o rejeitam e buscar os que creem. Não tem mais nada a ser feito. Deus em sua história se revelou de maneira progressiva. Ele se revelou aos pais, ele se revelou aos profetas, mas então um dia ele vem, pessoalmente. Deus veio a nós. João diz, nós vimos, nós tocamos Deus. Irmãos, a questão é a seguinte: o que é acima de Deus para ser revelado? Não, mas eu quero mais o que? Se Deus veio, o que é acima de Cristo? Se Ele veio, Deus veio, acabou. O que é acima de Deus? A expressão, o que é acima de Cristo? A expressão exata de Deus, não é isso que o texto está dizendo? Jesus é a expressão de Deus. Se quer ver Deus, olha para Cristo, da Escritura, é claro. O que é acima de Deus? Nada. O que falta ser revelado? Nada. Deus encerrou tudo em sua palavra. Nós não precisamos de apóstolos, nós não precisamos de profetas com novas revelações, não precisamos de milagres, não precisamos de sinais, não precisamos de supostas revelações como acontece em muitos lugares. Não precisamos, não aceitamos. Entre a Bíblia de 2000 anos e o que líderes religiosos trazem de novas revelações, nós ficamos com a Bíblia. Ela já foi encerrada, irmãos. Não estou dizendo, por favor, que Deus não faça milagres. Nós já falamos disso. Nem que Deus não fale pessoalmente conosco. Ele fala conosco. Mas como você sabe? Porque um profeta disse para você o que você tem que fazer? Um profeta falou, Deus revelou para fazer, Deus está falando para você, mas não aceite de jeito nenhum. Deus fala comigo pela palavra dele.
É simples assim. Nós temos a Escritura, nós ficamos com a Escritura. E se vir algum profeta hoje, tem profetas no Novo Testamento? Tem. Pastores, mestres, o que eles têm que fazer? Apontar para a Escritura. É só isso. É só isso. O homem tem um coração corrupto. Falsos mestres, falsos profetas e charlatões se infiltram entre a igreja. Isso acontece toda hora. Não é porque diz Jesus que cita a Bíblia fora de contexto que é de Deus. Eu tenho gente na minha família assim. Agora, mesmo cristãos, nós trazemos resquícios de um coração corrupto. Ainda que tenhamos que era um coração de pedra transformado em um coração de carne, há um tratar e às vezes nós somos enganados por nós mesmos. Você vai ouvir um homem, mesmo que seja cristão, só porque ele é cristão? Não, você tem que ouvir o que ele está dizendo, está de acordo com a palavra de Deus. Poder e autoridade nos levam ao risco do orgulho, de achar que agora, porque eu tenho várias pessoas que me ouvem, que me seguem, eu posso dizer que eu posso ser apóstolo agora, e que eu tenho autoridade, e que Deus fala direto comigo e não precisa da Bíblia. Irmãos, nenhum de nós está isento, nenhum de nós, eu não estou isento. Agora, se nós, pela graça de Deus, ficarmos centrados na Bíblia, que não erra, diferentemente de nós, aí nós não vamos cair nesse engano. O que nós podemos concluir, irmãos? Deus não tem nada fora das Escrituras para falar para nós. Nada. É bem simples. Um homem que vem dizendo que Deus falou com ele, está fora da Escritura. Considere. Irmãos, na história da igreja, fizeram de tudo para acabar com a Bíblia. Tudo. Milhares de pessoas morreram por causa da palavra de Deus. E aí vem um sujeito, agora, que diz que Deus está falando com ele, que está fora da Bíblia. É lógico isso, mas tem gente que nem consegue pensar nisso. Nós não precisamos, fique só com a Escritura. E outra, na dúvida, fique só com a Escritura. E seja rigorosamente de acordo com a Escritura. Por isso que elas são a palavra de Deus, irmãos. Só elas são a palavra de Deus. E que o Senhor, pela sua graça, nos capacite. Isso não é retórica de púlpito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não permita que nós nos desviemos de nenhum lado. Que nós fiquemos centrados na Escritura e no Cristo da Escritura. Porque se Ele não fizer por sua graça e misericórdia, nós vamos nos desviar. Que Ele faça isso em nós, para a honra e para a glória dEle.